Queridos amigos do curso e alunos do curso de Letras, da disciplina Filologia Românica, da Faculdade de SMG. Estamos gratos por mais uma semana de curso. Vamos ter hoje com o título Introdução à Paleografia. Vamos estudar um pouco, que é uma das ciências que está relacionada com a filologia, do qual a filologia necessita bastante para seguir seus trabalhos, né? Aqui temos exemplo de alguns documentos que estão bastante deteriorados, danificados, né? Então, a paleografia trata de tentar, digamos, recuperar o que está escrito, né, desses documentos. Às vezes pode estar bem legível os documentos, mas o problema às vezes é que a caligrafia é complicada, os tipos de abreviações, a maneira como a pessoa copiava também tem suas técnicas, sua maneira de ser é diferente das de hoje em dia. Então a paleografia ajuda bastante nessa questão de se conhecer sobre esse tipo de ciência, né? Conceito de paleografia. Paleografia compreende o estudo da escrita antiga, né? A etimologia grega, a palavra paleos, que quer dizer antiga, e grafém quer dizer escrita. Então, isso é de origem grega, essa palavra. Então, quer dizer, paleografia quer dizer escrita antiga. Outros autores dão outras definições sobre esta ciência, que são Jesus Munhoz e Ribeiro. Trata a paleografia, diz que a paleografia é a ciência da decifração dos manuscritos, tendo em consideração as vicissitudes sofridas pela escrita em todos os séculos e nações, seja qual for a matéria em que ela apareça. Maurice Pro diz que é a ciência das antigas escritas e tem por objeto a decifração dos escritos da Antiguidade e Idade Média. Ricardo Roman Blanco diz que é a ciência que nos ensina a ler e interpretar corretamente documentos manuscritos antigos, ocupando-se essencialmente com a origem e evolução da escrita. Salomon Reinach disse que a paleografia é a ciência da decifração dos manuscritos. Agostinho Milhares Carlo diz que a paleografia é a ciência que trata do conhecimento e interpretação das escritas antigas e que estuda as suas origens e evolução. O Birajara Dolasso Mendes, esse é brasileiro, diz que a paleografia é a arte de ler documentos antigos. José Van den Besselaar diz que é o estudo metódico de textos antigos quanto à sua forma exterior. Abrange não só a história da escrita e a evolução das letras, mas também o conhecimento dos materiais e instrumentos para escrever. João Pedro Ribeiro diz que a paleografia é a parte da diplomática que, pelo caráter da letra em que se acham os documentos antigos, nos ensina a julgar a sua idade, veracidade e ainda a determinar o território ou a nação a que pertence. Roberto Pirandibe da Fonseca diz que é o estudo da genética dos velhos manuscritos. Mário Curtis Giordani diz que a paleografia estuda os textos antigos, investigando seus caracteres externos, desde o material e instrumentos empregados para escrever, até a origem e evolução da própria escrita. João Eurípides Franklin Leal diz que é o estudo técnico dos textos antigos na sua forma exterior, que compreende o conhecimento dos materiais e instrumentos para escrever, a história da escrita e a evolução das letras, objetivando sua leitura e transcrição. Então, várias definições sobre paleografia. Todas elas estão certas. Cada um enfoca de acordo ao seu interesse, mas na realidade todos estão falando paleografia. É tudo isso que foi dito. Em resumo, a paleografia abrange a história da escrita, a evolução das letras, bem como os instrumentos para escrever, né? Que tipo de ferramenta pode escrever, que tipo de material escreveram. Pode ser considerada arte ou ciência, porque a gente tem que estudar, investigar. E arte, porque a maneira como escreve, né, é uma arte também. É ciência na parte teórica e arte na aplicação prática. Porém, acima de tudo, é uma técnica. Então, tu tem que se aprender. Então vimos aí as definições de paleografia. O que pode ser essa ciência. Talvez, né, vimos tantas definições, possivelmente alguns de vocês não tenham escutado sobre o que é paleografia. Mas
essas definições estão bem claras e ficaram bem, digamos, oportunas para o que é essa ciência, essa arte técnica ciência, podemos chamar assim. Quais são o objetivo e fim da paleografia? A paleografia tem por objeto o estudo das características extrínsecas dos documentos e livros manuscritos, para permitir a sua leitura e transcrição, além de determinação de sua data e origem. Então, logicamente isso faz parte da filologia. A filologia trabalha nessa questão do texto, trabalha na evolução da escrita, trabalha nessas questões. Muitas vezes está muito inclusa a transcrição. Então, quer dizer, a paleografia é uma... a paleografia pode usar filologia, a filologia pode usar a paleografia, né, de acordo à necessidade de cada uma, né? Então veja isso. De acordo com a determinação de sua data e origem, por exemplo, a data, pode escrever, por exemplo, o tipo de tinta, o tipo de papel utilizado, o tipo de letra, de escrita de abreviaturas, né, formato, e tudo isso aí se pode determinar a data, né, e também a origem desse documento. Esse documento, vamos supor que um determinado tipo de pergaminhos de certo couro de certo animal que são encontrados em determinado país ou talvez em determinada época, né, você pode datar isso. O tipo de material que se escreveu, a letra, a forma da letra, pode determinar isso também. A origem. Em que língua foi escrita, por exemplo. Pode determinar a origem. Um documento escrito em hebraico é bem provável que tenha sido escrito em Israel ou escrito por um judeu, por exemplo, né, escriba. Pode ser escrito também em outros países, em determinados lugares onde foi ocupado. Em documento em árabe também, em latim. Né, então, tudo isso aí, em português, em Portugal, português do Brasil, em outro lugar. Então, toda essa questão aí se pode determinar através da paleografia, né? Determinar esse documento. Características dos documentos paleográficos. As características são: ele é manuscrito, o que quer dizer? Feito à mão. Manuscrito significa escrito à mão. Aí, no caso de origem latina, né? Mano, escrito. Então, quer dizer, escrito à mão. Por isso chama-se manuscrito. E pode ter como suporte um papel, então um tecido, um pano, né? Ou matéria branda, matéria mole, tipo um pergaminho, e o papiro, que é o pai do papel. O papiro originalmente era usado no Egito, né, e era o precursor, podemos assim, do papel, pelo tipo de textura, né. O pergaminho era mais durável, o papiro era mais, digamos assim, se deteriorava mais facilmente, né. Então, todas essas questões se pode determinar, como foi dito, né, em que período foi escrito, em que local foi escrito, né, com que finalidade, né. Então, precisa desses documentos paleográficos. Essas são as características. Então, a principal em questão de escritura é manuscrito. Então, no caso, não pode ser escrito em pedra, por exemplo. Pode a epigrafia, quer dizer, basicamente documentos suporte em matérias mole. Aí, já vimos ver que a epigrafia já estuda em questão escrita em materiais duros, né? Já vamos ver um pouquinho mais na frente. Só para vocês terem uma ideia de como é essa questão. Então, antes de falar sobre a origem e evolução do estudo paleográfico, eu queria dizer para vocês assim, que embora essa disciplina é uma disciplina, digamos assim, os estudos filológicos, né, estuda essa disciplina, paleografia, epigrafia, codicologia, normalmente essas disciplinas que tem a ver, se estuda no curso onde existe um curso de filologia, em alguns lugares tem história também, ou arqueologia, se utiliza também, né? Às vezes, embora o Brasil utilize, eu vi um artigo que o Brasil é o país da América, em toda a América, né? América do Sul, Central e Norte, que tem maiores documentos para se transcrever, né? Vários documentos, né? Então, eu tenho, inclusive, postei no fórum dessa semana, tem um artigo justamente falando isso,
né, uma quantidade de documentos, né, para um paleógrafo estudar, está no Brasil. Basicamente no arquivo do Rio de Janeiro. Lá tem muitos documentos para serem transcritos, para serem traduzidos, identificados, né? Bastante nisso aí, né? Bom, o nascimento da paleografia deu-se no século XVII, na Idade Média e Renascimento. Aparece razoável número de trabalhos de caráter paleográfico. Você conhecia alguns documentos, muitas transcrições, muitas traduções, coleções de alfabetos, tudo isso aí tem a ver com coisa de caráter paleográfico. Então, exige, só que não havia pretensões de trabalhos críticos e não se preocupava em estabelecer uma classificação científica ou determinação da atividade das escritas. Não tinha esse objetivo, essas pretensões ainda na época, mas havia esses documentos, mas não havia essas pretensões. Surgiu posteriormente, né? A Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, né, na guerra entre Inglaterra e França, veio provocar um intenso labor em terreno da disciplina, muita coisa, muito trabalho nisso aí. Por quê? Devido a uma verdadeira avalanche de documentos falsos e falsificados que existem de juízes e tribunais nos artigos de trabalho de crítica. Então houve muita falsificação de documento. Disso, de cartas que foram enviadas, selos, né? Muita coisa tem que ser selada pelo anel do rei, às vezes podia ver se esse documento é falso, ver se realmente foi o rei que escreveu aquilo ali, ou uma autoridade escreveu aquilo, pode ser uma autoridade eclesiástica, ou que seja, ou um proprietário de alguma terra, se foi vendido e realmente foi passado um testamento. Então havia um monte de coisa nessa questão. E chegavam juízes e diziam, agora, o que eu faço? Ah, não sei isso aí, não sei o que está escrito, não sei se é verdade mesmo, foi fulano que escreveu, Beltrano que escreveu, foi escrito em tal lugar mesmo, porque está datado, foi nesta data, está datado assim, mas foi nesta data. Está, no caso, esse documento veio de Londres, foi de Londres mesmo? Então, tudo isso aí tinha que começar a investigar, né, para ver realmente se isso era verdade. Então, controvérsias e polêmicas ocorreram na Alemanha, Itália, França e Inglaterra sobre direitos feudais e eclesiásticos. Veja só, cujos documentos depositados em arquivos particulares e nos mosteiros foram qualificados de falsos. Questionou aquilo ali. Daí começou a chamada guerra diplomática. Já vamos falar um pouco do que é diplomática, que a paleografia diplomática, né, trabalhavam juntos depois de uma separação da diplomática, mas mesmo assim ainda não é muito, digamos, essa separação, digamos, é quase como se fosse assim, uma mulher se separam, mas não se divorciaram. É mais ou menos assim, entre a diplomática e a paleografia. Então, se separaram, disciplinas diferentes, mas ainda estão ligadas uma com a outra ainda. Tá. A paleografia em si surgiria logo após, como veremos, né, mais adiante, né? A sua história pode ser dividida em dois períodos: o de formação, quando começou, né, finais do século XVII, e o primeiro, né, podemos dizer assim, quartel do século XVIII, e no século IV parte, né? Então, a primeira parte do século XVIII, e o da afirmação, que vem dessa parte, a partir do quartel do século XVIII, né, até os dias de hoje. Então, somente esses dois períodos que os especialistas dividiram a paleografia. O primeiro período, logo no início, a paleografia confunde-se com a diplomática. Eles vão desabrochar graças a uma polêmica entre religiosos. Assim que os padres da Companhia de Jesus, os jesuítas, haviam formado, né, em Antuérpia, antiga Bélgica, um grupo carregado da publicação de uma fundamental coleção sobre a vida dos santos, chamado os Acta Sanctorum. Primeira coisa. Os planos iniciais foram do padre Heribert Roseweide, de 1569 a 1629, quando ele faleceu, né? Cabendo ao jesuíta belga Jean Boulin a iniciativa de publicação dos primeiros volumes, dando também nome ao grupo que se dedicava à tarefa de bolandistas, porque foi com Boland que começou, né? Boland que começou.
Então, por isso era chamado de bolandista. Todos os que... Isso. Um errozinho ali, estamos corrigindo. Começou com ele, esses volumes, né? Foi seu colaborador e sucessor o padre holandês Daniel van Papenbroek, que esteve em Roma em 1661, apresentando ao Papa Alexandre VII seus planos. Em uma viagem, tendo de permanecer em Treveris, na Alemanha, visitou arquivos de mosteiros e igrejas. Arquivos de mosteiros e igrejas, constatando a existência de alguns documentos falsos. Começou por aí. Prosseguindo suas pesquisas, publicou em 1979 o Propilaeum Antiquarium Tirica Veri ac Falsi Discrimine in Vetustis Membranis. Traduzindo, princípios introdutórios para a discriminação entre o verdadeiro e o falso nos documentos antigos. Isso como prefácio ao segundo volume dos Acta Sanctorum. Tratava-se de uma rigorosa crítica diplomática que impugnava a validez de boa parte dos documentos conservados nos arquivos dos mosteiros beneditinos franceses, especialmente da abadia de Saint-Germain-des-Prés, próximo a Paris, e habitada pelos monges da congregação de São Paulo. Assim, esta obra também dava as normas da crítica diplomática. Então começou a ler as normas para a questão da diplomática. A secular tradição beneditina ficava, portanto, abalada em seus fundamentos. Os beneditinos ficaram abalados e aí daí começou o trabalho diplomático. Um dos seus membros, Jean Mobilon, preparou a defesa durante 6 anos, publicando em 1681 sob o título De Re Diplomatica Libre Affix. A obra refuta a de Papenbroek e foi recebida com grande admiração pelo próprio opositor, assinalando o nascimento da diplomática e da paleografia naquele período. Baseado em grande acervo de manuscritos e diplomas, o autor estabelece os princípios básicos da diplomática a partir dali. Então, quer dizer, houve uma acusação de que aqueles documentos eram falsos, né? Aí o que acontece? Jean Babylon preparou uma defesa, estudou todos os documentos, durante 6 anos começou a estudar, começou a verificar todos os documentos e defendeu esses documentos nessa publicação. Ao acusador ler isso aí, ficou tão admirado com aquilo ali e viu realmente que tinha fundamento. Então, a partir dali, nasceu a diplomática e a paleografia ali. Nos 4 últimos capítulos encontra-se assunto realmente paleográfico, matéria base da escrita antiga e, sobretudo, uma classificação sistemática das escritas. O trabalho é considerado o primeiro tratado de paleografia, muito embora sofresse várias contestações contemporâneas, como, por exemplo, a do padre Bartolomeu Germont, a de Jean Anduin, sem que, todavia, fosse afetado o seu imenso valor. Então, na obra de Babylon, ainda não aparece o termo paleografia, cabendo a Bernardo Montalcon, também Maurino, a honra de introduzi-lo por ocasião da publicação do seu livro Paleografia Greca Civide Orto et Progresso Literarum. Babylon é considerado o pai da diplomática moderna e também da paleografia. Começou com esse indivíduo aí. A obra de Babylon despertou interesse em outros países, provocando o aparecimento de livros semelhantes, como o de José Pérez, na Espanha, o de Thomas Maddox, na Inglaterra, e o de George Gottfried Bessel, em 1732, na Alemanha. Na Espanha, além de José Pérez, destacaram-se Jesus Munhoz e Rivero, Agustín Milhares Carlo e Zacarias Garcia Villada. Na Itália, a ciência toma novos rumos com Scipione Maffei. Ele descobriu na Biblioteca de Verona velhos códices escritos de várias épocas e em seu livro História Diplomática que serve de introduzione alle arte critica em tal matéria, lança as bases de nova classificação, dando como origem de todas as escritas a romana sob 3 formas: maiúscula, minúscula e cursiva. Dessa forma, abriram-se novos horizontes para a paleografia.
As obras de Mamilhon e Maffei foram posteriormente revistas e completadas pelos maurinos Charles-François Toussaint e René Prosper Tassin, que desenvolveram as teses de Mabillon, terminando com as discussões e controvérsias. Então, aquele momento ali com aqueles dois, acabou as controvérsias, discussões, e aí, digamos que ficou estandarizada na questão de paleografia diplomática. Né? A coisa do documento, né, que se usa para transcrever esse documento. Então, um esperto em paleografia, o paleógrafo tem como condições de transcrever esse documento. No segundo período, que vai na segunda metade do século XVIII, os estudos paleográficos tomaram vulto e passaram a constituir cátedras universitárias. Na Alemanha, em Göttingen, foram organizados os seminários, dirigido pelo professor Johann Christopher Gatter, que procurou classificar as escritas segundo as leis de Linneu. Então, Reina, classes, ordines, séries, partitiones, genera, espécies. Lá também, entre os seus sucessores, Karin Traugott-Gottlob Schoenemann proclamou a paleografia e a diplomática independentes. Então ele separou essas duas, apresentando ainda nova classificação para a escrita latina, maiúscula e minúscula. Na Itália aparecem as famosas escolas superiores de paleografia em Bolonha, Florença e Milão, que data de 1765. Destacam-se em tais centros de estudos Adimari, Fumagalli, Signorelli, Schiaparelli, entre outros. A iniciativa na França, em 1821, da famosa École Royale des Cartes, é que dará notável incremento a tais estudos. Nesta escola, grandes estudiosos vão pontificar, inclusive Maurice Prou. A Escola Superior de Paleografia e Diplomática surgiu na Espanha em 1838, pouco depois da francesa. 2 anos depois, né? A austríaca surgiu em 1854, quando fundou o Instituto de Paleografia. E na Inglaterra, somente em 1873, criava a sua Paleographical Society. Finalmente, é de se ressaltar 3 fatos importantes que caracterizam o novo período na história da paleografia, isto é, o período moderno iniciado no fim do século XVIII e desenvolvido no começo do século XIX. A paleografia latina afirma-se como ciência distinta das outras, então separou das outras, podemos dizer assim, da filosofia, da epigrafia, né, da diplomática, principalmente, que eram irmãs. É aplicada a fotografia na reprodução de facsímiles, então, às vezes, por exemplo, certos documentos, como os incunábulos não podiam sair, porque às vezes era um exemplar só, ou poucos dos que existiam no mundo, então a pessoa fazer estudo foi permitida a fotografia, transformar em facsímile. Novos materiais paleográficos são descobertos, inclusive os palimpsestos. Palimpsestos são documentos, assim, devido à escassez e o custo do material, sobretudo do pergaminho, o que é que fazia? Determinado documento, eles pegavam, apagavam do jeito que eles poderiam e escreviam por cima para aproveitar o material. Eles não tinham dinheiro para comprar às vezes outro. Como aquele já não servia mais, ele aproveitava aquilo e escrevia por cima. Então, esse aqui para ser, esse aqui ele escrevia por cima. Mas aí, quem lê a pessoa específica olhava e via que tinha alguma coisa por trás. O que é que ele escrevia por trás? Tinha alguma coisa, às vezes até uma coisa importante. Então, os estudiosos pegam aí e tentam recuperar o que tinha sido escrito, que tinha sido passado por cima. Né? Então, isso a codicologia ajudou bastante nesse aspecto. Após o final da primeira metade do século XX, a paleografia passou a ser vista como uma técnica, com fins mais pragmáticos e objetivos, cada vez mais incorporada aos currículos universitários, deixando de ser uso exclusivo e domínio de poucos. Nesse poucos, agora a maioria, boa parte teve acesso a isso. Então, vamos para um ponto sobre a questão das divisões da paleografia. Esse é o segundo ponto que vamos tratar agora. Quanto ao trabalho desenvolvido, a paleografia divide-se em
duas partes. A paleografia elementar e a paleografia crítica. A elementar, quando trata somente da leitura. E a crítica, quando procura deduzir informações sobre o material, que material é, que época, que tipo de escrita é, que tintas foram utilizadas, quem são os autores, né, e outros detalhes. Né? Coisa mais complexa. Né? Em relação à ciência que apoia, compreende as seguintes divisões: ciência que apoia a paleografia diplomática, que se ocupa do texto de documentos antigos, que se ocupa do texto, né, de documentos antigos. A paleografia bibliográfica, que estuda gêneros de letras em livros anteriores ao descobrimento da imprensa. O exercício da imprensa é tudo feito à mão, então trata disso aí. Bibliografia porque trata de livros. Né? Bíblios é livro. O exercício da imprensa quando era tudo feito à mão. Né? Paleografia numismática, que estuda inscrições em moedas e medalha. Numismática, estuda moedas e medalhas. Né? Então vamos mostrar isso para vocês. Paleografia epigráfica, que estuda a escrita de lápides e inscrições. Escritas em pedra, em metal, né? Na parede, em várias coisas. Em relação ao tempo que foram lavrados os documentos, a questão do tempo, vai ser classificado em antigo, medieval e moderno. Quando foram produzidos esses documentos? Não, esse foi na época antiga. Não, isso foi no período medieval. Não, isso foi na época moderna. Pra cá. Então, hoje se aplicam as técnicas paleográficas aos documentos contemporâneos, desde que o manuscrito seja incompreensível à leitura. Por exemplo, um cara como eu, que tem uma letra horrível, um médico, por exemplo, que passa uma receita, às vezes é complicado você identificar com o indivíduo está querendo falar. Imagina escrevendo uma carta. Pensa, escrevendo uma carta, uma receita, não só receita médica por remédio. Às vezes o farmacêutico realmente está acostumado, principalmente se aquele médico, determinado médico, que sempre recebe receita daquele médico, ele vai acabando compreendendo a caligrafia do indivíduo. Isso não deixa de ser uma técnica paleográfica. A relação da paleografia com outras ciências. Essa parte eu queria chegar para vocês. Então, a paleografia se interrelaciona com várias outras ciências. Primeiramente com duas que delas foram desmembradas. A papirologia, que é o estudo de documentos em papiro, especialmente de origem egípcia. Basicamente, a maioria, não todos, a maioria é egípcio. E também existem os documentos bíblicos também, que foram escritos em papiro. Então, foram encontrados, por exemplo, nas cavernas de Qumran, muito papiro em jarras para tentar conservar. Então, em outros lados também encontra. Só que o papiro, como ele se deteriora muito fácil. Então, a maioria dos documentos de papiro são todos fragmentários, eles são fragmentos, e dá um trabalho para tentar reconstituir aquilo. Aí a pessoa tem que ser paleógrafo, também tem que ser filógrafo, tem que conhecer a língua de qual foi escrita, para tentar identificar, porque não adianta só você tentar colar como se fosse uma figurinha ou quebra-cabeça, não vem montado. Por exemplo, se está escrito em hieroglifos e você não conhece os hieroglifos, você tem que... Não adianta, não serve para você tentar reconstruir aquilo. Está escrito em hebraico antigo, você não conhece o hebraico antigo. Então, não pode, você não vai ter condições. Só aquilo que você tem acesso a limitações, só vai depender do conhecimento que você tem da língua, né, da escritura, cultura e outros fatores. Né? A codicologia, que estuda os códigos medievais, geralmente grafados em pergaminhos. Né? Então, codicologia é código. Os códigos surgiram na Idade Medieval. Então, quando se fala em codicologia, normalmente são códigos medievais. Tem os modernos também, mas começou na Idade Média os códices, que são os pais dos livros. Né? Os livros modernos são baseados nos códices. E por que códice? Porque os livros eram costurados. Então eles pegavam e costuravam os livros. Por isso chama de códice. E normalmente são em pergaminhos. Paleografia, que é uma paleógrafa estudando, pegando um livro antigo, possivelmente um incunábulo,
né? E está tentando transcrever o que está escrito aí. Note o cuidado que ela está com máscara, não é por causa da Covid-19 não, gente. Isso é porque por causa da questão de alergia mesmo, poeira, ácaro, né, mofo, são muito antigos isso aí. Então você precisa tomar os devidos cuidados, a mão dela como ela está com luvas, justamente para proteger, para não, às vezes pega sem querer passar no rosto, ou no olho, no nariz, acaba ficando doente, porque esses são muito antigos, né, então não foi bem conservado. Na época não tinha ar-condicionado, não tinha essas coisas. Então foi encontrado aí a poeira, muitas vezes o ácaro, o mofo, os fungos estão aí, nesses livros. Né? Mas esse é um trabalho, tem que conhecer. Eu tenho um bom material que eu peguei na internet sobre paleografia na prática, um professor da Universidade de Santiago, só que está em espanhol. Se você não conhece o espanhol, vai ser difícil. Bom, não é que difícil. Espanhol não é algo complicado. E se você ficar ouvindo, prestando atenção e tal, você vai entender o que ele está falando. Porque ele fala pausadamente. Mas para isso, você entender o que ele está falando, você tem que conhecer um pouco sobre a paleografia, o que ele faz, essas coisas. Né? Mas se eu tiver oportunidade, eu posto para vocês. Né? Papirologia, aqui está um papiro. Como é escrito, às vezes tem colorido, pode ter colorido, não. Pode ser um papiro também que esteja em hebraico, que esteja em outro idioma, até em grego também. Né? Você vai encontrar papiros também, não só, que a maioria, quando vai para a papirologia, normalmente envolve a questão do Egito, mas nem está tudo no Egito. Outros escritores do passado, os escribas, usaram o papiro, e o papiro foi levado para outros lugares também, até para a Europa foi levado. Né? Codicologia, aí um códice. É um códice. Quando eu li, estou somente os códices. Eu fiz uma disciplina no meu doutorado lá na Espanha, que o nome era Epigrafia e Codicologia Medieval. Então eu estudei epigrafia e estudei codicologia. Período medieval. Meu professor, ele era especialista nisso, ele é especialista no caso, e foi justamente em textos hebraicos, da Espanha, da Portugal, né, mais ou menos ali, de outros lugares também. E muitos textos deles estavam em ladino, né, e muito curioso o estudo que eu vi dessas disciplinas. Eu aprendi bastante a transcrever, aprendi a transcrever, já foi com esse professor, ele me ajudou bastante, né, se eu pegar um texto antigo aí, que a caligrafia hebraica hoje, né, na imprensa é bem feitinha, bem bonitinha. Não é aquelas feitas antigamente, feitas à mão, que era bem complicado, né, de ler. E, além do mais, é o mesmo problema da questão da caligrafia, que em outro idioma, em qualquer idioma tem suas dificuldades. Né. Mesmo a paleografia, que estuda, vamos dizer, você pega um documento do século XIV, do século XV, XVI, por exemplo, mesmo que esteja escrito em português da época, você vai ter dificuldade da maneira como ele escreve as letras, a maneira, os símbolos que ele coloca, não é padrão o que nós conhecemos. Então você tem que conhecer certas coisas para poder identificar e traduzir corretamente, senão você não vai conseguir. Ele escreve em português, mas a caligrafia dele tem os seus arranjos pessoais, subida, descida, volta, tracinho, tudo que pode simbolizar alguma letra, ou letras, ou até números, né? Pode simbolizar coisas para economizar, digamos, tempo na hora de escrever. Né? Então eu aprendi essa questão de codicologia, pegar os códigos medievais e trabalhar, estudar com eles, foi muito interessante. Também se veicula a paleografia como ciências afins, das próximas. A epigrafia, como eu falei, né, que trata das inscrições em materiais não brandas, pode ser pedra, mármore, osso, madeira, metais. Tanto a epigrafia quanto a paleografia se ocupam de textos. Esses dois se ocupam de texto. A codicologia também se ocupa de texto. Hoje, se bem que não só texto, a codicologia tem aqueles desenhos lá dos códices também que é estudado. Então envolve texto e figura. Né? Hoje alguns veem a epigrafia como um apêndice da paleografia. Alguns. Porque tem a ver com grafia, com escrita, né?
A numismática, apesar de ser um nome feio, cuida das moedas. Medalhas que costumam ter datas, fatos escritos, estabelecendo comparações. Vamos citar exemplo para você. Aqui uma epigrafia. Um documento aqui escrito em pedra. Você tem tá aqui. Então, isso aí, às vezes, por exemplo, o latim, que juntava umas palavras, o grego também antigo, quando se escrevia o grego não separava palavra por palavra, é tudo emendado. Então você tem que saber conhecer esse assunto para você poder escrever. Esse aqui está dos mais simples. Agora você pega um texto antigo, desses aí em persa antigo, escrito cuneiforme, hieroglifo, vai ter muita dificuldade para você trabalhar com isso aí, que normalmente é feito em pedra ou em material duro. Numismática aqui é uma moeda, duas moedas aqui, ó. A mesma moeda, a frente e o verso da moeda. Aqui está o que está. Veja bem, a pessoa pegou, olhando aí você vê uma cara, né? E ali, ao lado ali, pelas bordas, letras. Essas letras, a pessoa que conhece disso, fez a transcrição aqui. Aqui. Augustus Divi e Pater Parie. Busto laureado de Augusto até a direita. Por exemplo, claro, Augusto Divino e Pai da Pátria, algo assim. O verso, o fundo dela, está escrito também isso aqui. Augusti cos designe princi e vente. Os Césares Caio e Lúcio, netos de Augusto, em pé, tá aqui, ó, tá identificando aqui, ó. Você vê que tem duas pessoas nessa moedinha, com togas, né, com escudo e lança entre eles. Na parte superior do campo, Simpolo, está escrito ali, um copo pequeno com uma mangazinha, com um bracinho, né, com alça, e litus, um báculo ou cajado usado pelos augures. Então tá ali. Então a pessoa que estuda numismática, ele estuda essas moedas. O que quer dizer essas moedas aí? Transcreve, vê todos os detalhes ali, né? É interessante, a ciência é muito interessante, muito bonito. A sigilografia, que estuda sinetes, selos, lacres, onde existe formação escrita, é sinônimo de esfragística. A história dos iconábulos, que estuda os primeiros livros impressos no século XV por Gutenberg, ou os precursores da imprensa. Então, os primeiros livros, então, por isso, são raros. Sigilografia é um selo, como vocês faziam, né? Normalmente os reis, oficiais, uma autoridade, um duque, seja, tinha o seu próprio selo. Então, ele identificado aí, aqui é cera, numa carta com uma cera, e aquele selo dele, ele, como naquela época não era muito difícil ter essas coisas assim, então era difícil ser falsificado. Mas mesmo assim, alguém conseguia falsificar, por isso que vieram aí os paleógrafos, no caso os sigilógrafos, para tentar identificar sobre a procedência e a originalidade, né, desse documento, selo. Incunábulos, está uma pessoa ali buscando um livrão, olha o tamanho do livro. É um códice, né? Mas o livro antigo, possivelmente, esse livro é raro, possa ser que só exista esse no mundo, ou pouquíssimos exemplares. Então, um livro que tem como se fosse um intocável. Assim. Então, você precisa pesquisar, é muita burocracia, você não pode levar para lugar nenhum. E muitas vezes não se permite nem tirar foto. Muitas vezes. São segredos, são tesouros que eles possuem. Né? Então, a paleografia serve-se de ciências que a auxiliam, ao mesmo tempo em que eles prestam serviço. Então, tem ciências que auxiliam a paleografia, e também a paleografia presta serviço também a essas ciências. No caso, a diplomática, que nasceu junto com a paleografia, mas que dela se separou mais tarde, mantendo, entretanto, com ela inúmeras relações de interdependência. Aquilo que eu falei, o caso de um casamento, né? Diplomática e paleografia, assim, eles se separam, mas não se divorciam. É esse o detalhe, né?
A filologia, que estuda a evolução da escrita das línguas juntamente com a linguística. É o que é a nossa disciplina, né? Então, a diplomática está um documento aí, autêntico. O Ministério de Relações Exteriores da República Oriental do Uruguai. Então, estuda esse documento aqui. A diplomática estuda isso. Filologia que vemos aí, né? Um texto aí em grego, no caso que se transcreve, é um texto bíblico, me parece. Então aqui tá. Então aí vemos aí essa ciência auxiliar. A história, que sem o concurso da paleografia não poderia, sem o recurso da paleografia, não poderia reconstruir registros de fatos diferentes, períodos históricos, sobretudo os mais antigos. Então a história precisa da paleografia também. Enfim, estabelecendo relação direta com as gerações passadas, a paleografia auxilia na compreensão das antigas instituições, seus costumes, literatura, crença, modo de ser e outros. Aí está a história, fontes visuais, fontes monumentais, fontes orais, fontes escritas, que são as fontes da história. Tem ideia? Então é muito importante em relações internacionais, pois serve nas questões de limites, fornecendo informações para elucidar divergências judiciais, no caso a paleografia, né? Contribuindo para o estudo da evolução das línguas, presta serviço à filologia. Ó. E ao facilitar a compreensão de conteúdo de documentos, configura-se como uma ciência auxiliar da história. Então é importante em relações internacionais, questão de divergências judiciais, negociação da língua, presta serviço à filologia, facilita a compreensão de documentos e é uma ciência auxiliar da história. A paleografia tem relação estreita com o direito e arqueologia, e arquivologia. O direito em razão de a paleografia ler documentos manuscritos, principalmente os cartoriais do passado, que é tudo feito à mão. Eu mesmo tenho minha certidão de casamento, apesar de não ser muito antigo assim, mas o juiz que fez lá na hora, no dia estava batendo Corrida do Brasil, acho que o cara era fã de automobilismo, foi em pleno domingo, meu amigo ele fez lá, nada de bater na máquina. Ele pegou um documento lá e fez à mão mesmo. Eu tenho esse documento até hoje comigo. Agora dessa eu mostro para vocês. No que se refere à arquivologia, indispensável se torna a leitura documental com o objetivo de proporcionar uma exata classificação e descrição de documentos. Então a referência que tiramos basicamente desse livro aí, né? Saiu a edição, quinta edição, já está na edição quinta de 2015, se eu não me engano. Então, esperamos estar em sala de aula em algum momento para ter mais informações sobre isso. Eu gostaria de dar uma aula pessoal sobre isso. Eu sei que seria muito importante para vocês e passamos um pouquinho do que é a paleografia.